O Bolsonaro, esse domingo, foi para as redes sociais dele, mais especificamente para o Twitter, que ele usa como diário oficial, para defender a indicação que ele está fazendo do amigo dos filhos dele para a Polícia Federal. Uma usuária do Twitter questionou ele sobre a ligação do indicado com os filhos dele e ele devolveu para ela a resposta dizendo assim: e daí? E daí que ele está sendo indicado pelos meus filhos? Bom, esse vídeo é uma reação a esse daí do Bolsonaro. Então já vamos começar respondendo essa pergunta do ex-presidente, porque ele pergunta assim: e daí que o Alexandre Ramagem, que é o cara que ele está querendo indicar para o comando da PF, que ele tem envolvimento com os filhos do Bolsonaro? Bom, e daí que os 3 filhos do Bolsonaro, ou seja, o Carlos, o Eduardo e o Flávio, eles estão envolvidos em pelo menos 3 investigações da Polícia Federal. O Eduardo Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro, eles estão sendo investigados na CPMI das fake news. E daí também que essa CPMI das fake news teve um desdobramento e gerou uma outra investigação sobre como é que o Carlos Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro estariam envolvidos também, além desses ataques a opositores políticos com notícias falsas, a ataques contra as instituições, contra o Congresso e contra o STF, usando esse mesmo recurso de notícias falsas para atacar as instituições e os seus representantes. Só isso já seria o suficiente para a gente desconfiar da postura do presidente em alterar o comando da PF. Mas não para por aí. O caso Queiroz, aquele caso sobre as rachadinhas envolvendo Flávio Bolsonaro e o assessor dele, o Queiroz, que está sumido até hoje, ele também é investigado pela Polícia Federal. Então, quando o Bolsonaro diz que vai trocar o comando da PF, ele também gera uma insegurança sobre a assertividade dessas investigações. Será que com essa troca essas investigações não serão afetadas? Será se essa troca não é mesmo uma tentativa de interferir nessas investigações? Vale lembrar ainda sobre esse caso Queiroz, que em agosto de 2019 o Bolsonaro pediu para trocar e trocou, o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Ele fez essa troca alegando um problema de produtividade. Só que a cúpula da superintendência desmentiu isso logo depois. Disse que nunca teve problema com produtividade, com gestão, que pudesse justificar essa troca que o Bolsonaro fez. O que indica também que era uma intervenção política para blindar alguém ligado ao presidente ou ao Flávio Bolsonaro. Então, para o Bolsonaro fazer essa troca no comando da PF, ele precisa não só ter uma justificativa técnica, e aí quando eu falo uma justificativa, eu não falo uma justificativa para o Moro, que era o então ministro, mas eu falo uma justificativa para o povo brasileiro mesmo. Além dessa justificativa, ele precisa seguir princípios constitucionais, ou seja, alguns princípios da administração pública que estão descritos na Constituição, que entre eles está o princípio da impessoalidade. O que diz o princípio da impessoalidade? Basicamente é que as decisões na administração pública, elas devem visar sempre o bem coletivo e nunca ser usado com finalidades individuais, de favorecimento individual. Quando a gente sabe que os filhos do Bolsonaro estão sendo investigados pela Polícia Federal e o Bolsonaro vem sem diálogo nem com o próprio ministro da Justiça, trocando o comando da Polícia Federal para colocar um amigo do filho dele, ele está claramente ferindo esse princípio da impessoalidade na administração pública. Ele acha que ele tem um poder supremo. E esse não é um exagero meu. Ele mesmo, durante o pronunciamento que ele fez, ele falou que a Polícia Federal estava mais preocupada em investigar a morte da Marielle do que em solucionar o atentado contra a vida do chefe supremo. Ou seja, ele acha que ele tem um poder supremo. Ele acha que ele pode mandar e desmandar no Brasil inteiro, em todos os poderes. Ele acha que ele está acima de tudo e de todos. Freud explica que todo excesso ele esconde uma falta. E isso quer dizer o quê? Quando a gente traça um perfil do Bolsonaro, a gente percebe que ele sempre foi um cara mediano. E aí, na verdade, antes da vida política mesmo, no próprio exército, ele sempre foi um cara assim, mediano, para não dizer medíocre. Ele nunca se destacou por uma missão que ele fez no exército, ele nunca foi condecorado com alguma coisa assim, com alguma honraria.
Ele só se destaca porque tentou implantar uma bomba no sistema de águas do exército como protesto. E na vida parlamentar, ele ficou conhecido por dizer que não estupraria uma deputada porque ela era feia, né? Ou seja, se ela fosse bonita, ele estupraria. O vexame é o motor propulsor da carreira do Bolsonaro como um todo. Beleza, mas qual é o problema do Bolsonaro ser sempre um cara mediano e ter chegado na presidência? O problema é que ele acha que ele agora é, como ele disse, o chefe supremo e que todo mundo tem que se curvar a ele. E essa atitude do Bolsonaro, ela não é só ridícula, né? Ela não é só por si só um vexame, mas ela também é ruim para a política brasileira. Porque a gente sabe que numa democracia, ou pelo menos na democracia que a gente vive, os poderes eles devem dialogar entre si para poder achar as melhores soluções para o povo brasileiro. Quando isso não acontece, quando um dos poderes assume um caráter um pouco mais impositor, um pouco mais autoritário, isso acaba dificultando as soluções de problemas. E quando eu falo soluções de problemas, eu quero aqui fazer um contexto. Essa crise política que o governo Bolsonaro está vivendo, que eu acho que é a maior crise política que ele já enfrentou desde que foi eleito, ela está dentro de uma crise maior, que é uma crise econômica, que é a maior crise da última década. E essa crise econômica ela está dentro de outra crise maior ainda, que é uma crise sanitária, que é a maior do último meio século. Então, como é que a gente vai sair do meio de tanta crise se a gente tem um presidente que se recusa a assumir o papel de presidente e fica fantasiando achando que é um chefe supremo? Então, assim, na verdade, o problema que nós estamos enfrentando agora, ele passa por solucionar primeiro o problema da presidência, que nós estamos arcando justamente porque a gente não pensou isso lá em 2018. Independente de ser de direita ou de esquerda, né, a questão não é simples assim, né? Eu não quero só dizer, se fosse um presidente de esquerda seria melhor. Nós tínhamos pessoas extremamente preparadas, e aqui eu não vou começar a falar do Ciro Gomes, porque senão eu vou me alongar muito, e isso vai ficar para um próximo vídeo. Mas qualquer um dos outros candidatos à presidência de 2018, e quando eu falo qualquer um, é realmente qualquer um deles seria melhor para a nossa crise agora do que o presidente Jair Bolsonaro, ou ex-presidente, né? Eu não sei se você vai estar vendo esse vídeo, se ele já vai ter caído. É isso, eu espero que vocês tenham acompanhado aí o meu raciocínio, e se vocês discordam ou concordam ou ficaram com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou responder depois. Valeu, aquele abraço.